saber agora quais as ferramentas do SoundForge destinadas a exportar loops para o ACID. Essa preparação para o ACID se faz necessária para determinar tempo e como o ACID, esse programa multipista que gerencia loops, vai entender esse loop que você está exportando para ele. Eu tenho esse loop. Primeiro você tem que identificar um número de batidas. Como é que eu faço? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quer dizer, tem 8 batidas aqui. Legal. Eu vou abrir aqui em Special, Edit ACID Properties. Quais as opções que eu tenho? One Shot, o ACID vai considerar isso como um arquivo livre de áudio, sem conexões de loop. Ele não vai, na hora que você alterar o tempo, ele vai permanecer no mesmo tempo. Em loop, então a gente está dizendo para o ACID que isso é um loop. Root Note for Transposing é a tonalidade desse loop. Se fosse um baixo, por exemplo, você poderia dizer em que tom que está esse baixo. Isso é necessário porque às vezes o ACID vai fazer uma transposição dentro do programa, você pode mudar a tonalidade da música, então o ACID vai se basear nessa tonalidade do seu loop para poder fazer as transposições. Número de batidas, 8, que é exatamente o que a gente viu agora há pouco. Se fosse salvar para o ACID 2, que é uma versão bem mais antiga, ele não faz esse pitch, então você só vai conseguir definir o tempo, que você vai saber como daqui a pouquinho. ACID Bitmapped, além das opções de transposição e de tempo, você vai ter que determinar qual é a cabeça, onde começa o primeiro compasso, onde tem a cabeça mesmo daquele compasso, ok? De repente uma puxada de baixo, um dum, 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 uma coisa assim, onde vai estar isso? Depois dessa puxada, porque a puxada não é a cabeça desse compasso, é sim na hora que ele começa o groove do baixo. Então você vai determinar através da quantidade de samples aonde é essa cabeça, ok? Para determinar o tempo, como é que eu faço? Vou aqui em Special, Edit Tempo. Ele conseguiu identificar o tempo. Como é que você faz isso? Número de batidas no compasso, 8. Seleção da duração em bits, 8. Então, com essas duas informações, ele conseguiu determinar que o tempo em batidas por minuto é 93.883. Vou clicar aqui em copiar. Ok. Então, se eu for aqui em Edit ACID Properties e colocar, por exemplo, ACID Disk Based por 2.0, eu posso colocar o tempo aqui. Ok. Estando isso pronto, você pode salvar, dar um Save As e salvar esse loop para o ACID. Só que existem ainda outras ferramentas. Vou aqui em Special, ACID Looping Tools. ACID Looping Tools também pode ser aberto de outra maneira, inclusive vai facilitar na hora do trabalho. Como? Vou aqui em View, Toolbars, e vou selecionar ACID Looping Creation Tools. Clico em Aplicar. Ok. O que aconteceu? Apareceu agora essa barra de ferramentas. Com essa barra de ferramentas aberta, que opções que eu tenho? Vou clicar nesse azão aqui. É o Edit ACID Properties, que a gente acabou de ver. Ok. 4x4 é o Edit Tempo, que a gente já viu também. Ok. Aqui na parte de seleção, vou selecionar aqui um pedacinho. A parte de seleção você pode dobrar a seleção, ou dividir por 2, aquilo que você selecionou, ou então ir imediatamente a seleção que começa nesse finalzinho, a seleção posterior, a seleção anterior. Você ainda pode, dentro de toda aquela parte selecionada, colocar um grid, tá? Se for necessário, você identificar alguma coisa ou precisar de alguma referência. E o mais interessante é essa ferramenta, Rotate Audio,
O que é isso? Bom, o loop está perfeito, está tudo certinho, só que eu não queria que começasse naquele momento onde está começando. Eu quero que o loop comece, por exemplo, deixa eu achar aqui uma região, vamos ver. Comece, aqui seja o início do loop. Como é que eu faço isso? Ao invés de ter que colar, copiar, ou trazer essa parte imediatamente aqui para o começo, eu vou usar essa ferramenta Rotate Audio. Em Rotate Audio, ele vai pegar toda essa seleção e colocar ali no começo. Vamos ver. Então, para acertar, se você tem um loop pronto já, mas gostaria que ele começasse em outro ponto do loop, é só fazer isso. Seleciona a partir daquele momento onde você quer que o áudio comece. Vamos ver essa parte. Vamos ver aqui. Eu acho que o começo era aqui. Então, vou selecionar a partir dessa parte e clico em Rotate Audio. Pronto, voltamos ao áudio original. O áudio original era assim, ok? Estando tudo pronto, você pode salvar esse loop da maneira que você quiser, onde você quiser, e o Ace já vai conseguir compreender o que esse loop, quantas batidas são, e poder gerenciar isso de uma forma mais satisfatória. Porque se você não fizer isso, geralmente o Ace dá uma metalizada no som, ele causa um efeito estranho e você tem que entrar dentro do Ace mesmo e fazer todas essas alterações que a gente já está fazendo aqui. Salvando essas informações dentro do loop, toda vez que você for abrir no Ace, ele já vai entender como deve se comportar esse loop.